Muito boa noite, prezados ouvintes do programa O Desvelar de Deus, através desta emissora amiga da Rádio Nova Vida Web. Mais uma vez ao vivo com todos vocês, pela graça do nosso bom Deus, aquele Deus amoroso, a excelência do amor. Meu caloroso abraço a todos vocês, ouvintes assíduos, ouvintes aqui da cidade de Sorocaba e cidades circunvizinhas, pessoas que nos ouvem também a longa distância. O irmão Nelson e sua família, irmão Valdir do bairro do Éden, irmão Claudinei de Votorantim, os irmãos do Jardim Ipiranga, o irmão Mário que está nos ouvindo, o irmão Ivan, o pai e a mãe do irmão Ivan, Mandalva, os irmãos de Itapetininga, irmão Noel, irmã Damares, o irmão Jorge e a irmã Aparecida, todos os que estão a nos ouvir. Meu abraço caloroso, um abraço sincero e honesto a todos vocês. Vamos fechar nossos olhos para uma palavra de oração. Senhor Deus vivo, estenda as tuas mãos de misericórdias para nos abençoar nesta noite. Durante a programação, que haja cura divina, que haja libertação total, que haja resolução de problemas. Envia-nos o Espírito Santo para dar-nos a unção necessária, para mim que estou a transmitir a sua palavra e para todos os ouvintes da mensagem. Abençoe a todos poderosamente, na vida física, na vida material e na vida espiritual. Que o grande Espírito Santo possa tomar a sua própria palavra e vivificá-la em nossos corações. É o meu pedido, é a minha súplica e meus sinceros desejos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, nós vamos ler a palavra de Deus no capítulo 24 do livro de Salmos. O Salmo de número 24, a partir do versículo 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. E entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na batalha, na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Meus ouvintes amados, aqui está uma escritura, talvez lida por muitos, mas parece que nem todos têm a compreensão exata desta escritura. Aqui fala de portas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso.
o Senhor poderoso na guerra. Então nós temos o Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra, que é o Rei da Glória. Você pode observar o capítulo 27 de São Mateus. E a Bíblia nos diz em São Mateus 27 que após a sua morte, a morte do Rei da Glória, após a sua morte e sepultamento e ressurreição, que muitos dos santos que dormiam no pó da terra levantaram do pó, ressuscitaram. Por quê? Era aquele profeta falando com a palavra de Deus, e a palavra havia sido falada. E a lei de Deus, pelo Espírito, os levantaram. A Bíblia diz que eles vieram até a cidade e apareceram a muitos. Não foi somente Jesus que ressuscitou, mas os santos do Velho Testamento ressuscitaram com ele. Porque lá em Salmos diz: levantai, ó portas eternas, levantai, e deixe que o Senhor da Glória entre. Isto aconteceu pós a morte, sepultura e ressurreição e ascensão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele ressuscitou, muitos santos do Velho Testamento levantaram também, e eles subiram com Cristo. Por isso está esta expressão: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Este Rei, Senhor forte e poderoso na guerra, é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós temos também uma referência do livro da Carta aos Hebreus, no capítulo 11, onde nós conhecemos como a galeria dos heróis da fé. Quando ele conquistou a morte, quando ele, o Senhor forte, o poderoso da guerra, na guerra, quando ele conquistou a morte, inferno, sepultura, enfermidade, levantou no terceiro dia, ele subiu às alturas e libertou o cativo do cativeiro. O que foi isto? Libertar o cativo do cativeiro? Aqueles que estavam no cativeiro haviam esperado por aquela promessa que temos agora. Ó irmão, nunca nem mesmo tinham o Espírito Santo, mas criam, acreditavam e davam um bom testemunho. Mesmo sem ter o Espírito Santo, eles acreditavam e davam um bom testemunho, referindo-se aos santos do Velho Testamento. E através disto, do bom testemunho, eles fecharam a boca dos leões, Daniel, apagaram a violência do fogo, 3 hebreus na fornalha ardente, com o 4º homem, escaparam do fio da espada nas guerras. As mulheres receberam seus mortos, que voltaram à vida outra vez, sem a promessa. Mas eles procuraram por aquilo. Sob um sacrifício de ovelha,
que não podia separar o pecado, que podia simplesmente cobrir o pecado. Sangue de animais, quando eram oferecidos no Velho Testamento. Mas eles criam, eles acreditavam que ali estava vindo um. Quem seria este um? O Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. Eles acreditavam que ali estava vindo um. E através da fé deles, bem além de sombras, amém, eles reivindicaram isto. E firmemente eles peregrinaram pelos desertos, e em peles de ovelhas e peles de bodes, estavam tão aflitos e destituídos e atormentados, aquelas pessoas procurando por aquela ressurreição, e através daquilo morreram na fé com um testemunho. E naquela manhã da Páscoa, naquela manhã da ressurreição, aquela lei de Deus, a qual foi falada, a palavra, lei de Deus, através de Jó, e aqueles outros profetas falaram a palavra, eles ressuscitaram dos mortos. Que coisa! Ali está você. Não importa as condições. Algumas pessoas ficam tão culpadas mentalmente que não querem encarar nenhum julgamento. Muitas pessoas. Não é difícil para morrer. Preste atenção, meu ouvinte amado, meus amigos preciosos. Não é difícil morrer. Qualquer pessoa perde sua mente em algo ou outro, fazer algo racional. Algumas delas têm os corpos queimados, jogados no mar, e jogar as cinzas nos quatro cantos do mar. Aquilo não para com o julgamento. Você virá da mesma forma. Sim, Senhor. Vem, meus ouvintes. Vem, meus amados, meus amigos. Não importa a condição. Você vai encontrar Deus em algum lugar. Será que você, meu amado, minha amada, será que você já parou para pensar nisso? Que você vai encontrar Deus em algum lugar? Se você recusa encontrar-se com Deus, enquanto você está com vida aqui na terra, é uma oportunidade que você tem, é uma chance que você tem, mas se você vira as costas para a palavra, vira as costas para este programa, fica sabendo, tenha consciência que você vai encontrar Deus em algum lugar. Após a sua morte, você vai ter que passar diante da face de Deus. Você vai vê-lo face a face. Você vai ver Deus na pessoa de Cristo, assentado no trono branco, no trono do julgamento. Você vai encontrar Deus em algum lugar. Guarde isto em seu peito. Guarde isto em seu coração. Você tem que vir até Ele. Você tem que encontrá-lo. E se você não viveu uma vida digna, e se você não obedeceu o seu evangelho, e se você não obedeceu a sua palavra, você vai encontrá-lo para receber o julgamento, a condenação. Mas tenha isto em mente, grave isto em teu coração.
você vai encontrar Deus em algum lugar. Você tem que vir até Ele. Você tem que encontrá-lo. Vem. Por quê? Ele falou a palavra e colocou uma lei naquela palavra. A palavra de Deus é uma lei. E a lei é a sua palavra. Veja, e a lei é sua palavra lei. A sua própria vida atrás disto. Esta é a razão que ele jurou por si mesmo. Não há nenhum maior, por isso ele jurou por si mesmo. Ele teve que jurar, porque nenhum pacto poderia ser confirmado sem juramento. Nenhum pacto, nenhum acerto, nenhum acordo, pacto, acerto, acordo é a mesma coisa. Nenhum pacto poderia ser confirmado sem um juramento. E o que ele falou na sua palavra, ele jurou. E normalmente os homens juram por alguém maior, para confirmar um pacto, para confirmar um propósito, para confirmar um acordo. Os homens juram por alguém maior. Você pode ver que as pessoas mundanas, eles dizem, eu juro por Deus, eu juro por minha mãe, eu juro por meu filho. Quer dizer, o juramento é uma garantia que aquela pessoa vai cumprir com o seu pacto. A pessoa vai cumprir com o seu propósito. A pessoa vai cumprir com aquele acordo. O juramento é uma confirmação. O juramento, na verdade, é colocado como uma garantia. Eu juro pelo meu pai, eu juro pela minha mãe, eu juro pelo meu filho, eu juro por tudo que é mais sagrado, diz as pessoas. Mas a Bíblia diz que não devemos jurar de maneira nenhuma, nem pelos céus, nem pela terra. Não podemos jurar por nada. Nós temos que confiar, nós temos que ter uma palavra segura. A nossa palavra deve ser uma lei também. Você fala e cumpre. Você não deve mentir, você não deve enganar, você não deve ludibriar, você não deve querer enrolar as pessoas. Não, não faça isso. Mas veja, Deus não tinha ninguém maior por quem jurar. Por isso ele jurou por si mesmo. E a palavra de Deus tem uma lei. A palavra de Deus é uma lei. Então o que Deus falou, ele tem que cumprir na risca. E ele sempre tem feito isto. E agora nós estamos diante de uma mensagem real e verdadeira. A única maneira que ele pôde, antes dele fazer isto, tomar isto ele mesmo, ele próprio se tornar o julgamento, ó irmão, ele mesmo, Deus, ele próprio se tornou o julgamento. Quando Deus se tornou homem, quando Deus se fez carne na pessoa de Jesus Cristo, quando se tornou homem e era o julgamento, fez ele próprio o julgamento. E através da sua própria morte, sepultamento e ressurreição, ele provou que suas leis estavam certas. Através da sua morte, o seu sepultamento e sua ressurreição, ele provou que suas leis estavam certas. Veja, Jesus Cristo, que era Deus encarnado, ele disse uma certa feita, destrua este templo. O templo que ele estava referindo-se era o seu próprio corpo. Ele disse, destrua este templo, e em 3 dias eu o edificarei. Eu é pronome pessoal. Eu o levantarei outra vez, em 3 dias. Eu o trarei para cima. Simplesmente destrua-o e veja o que acontece. Pois ele conhece a lei de Deus.
Ele sabia o que isto era. Ele sabia que isto tinha que operar de acordo com a palavra lei. Ele sabia que a palavra de Deus havia sido falada através de um profeta e disse: não deixarei que o meu santo veja a corrupção. Não deixarei que meu santo Cristo veja a corrupção. Isto está terminado, acabou. A palavra de Deus é uma lei e ela se cumpre ao pé da letra, se cumpre na risca. Agora, se o tribunal escreve uma palavra, é tal e tal coisa, uma punição fazer tal e tal coisa, é uma punição, é um castigo para quem faz tal e tal coisa. O tribunal escreve esta palavra. Então é tal e tal coisa, uma punição fazer tal e tal coisa. Está bem. Agora, esta é a palavra do tribunal. E a lei do tribunal força a palavra do tribunal. E Deus fala algo e aquilo é a lei. Tem que acontecer. E o Espírito Santo está aqui para forçar aquela lei. Amém. Aquela lei será forçada pelo Espírito Santo para o crente. Você tem que ser ordenado para fazer tal coisa. Ali, isto toma um crente. Você tem que ter a insígnia de um crente. Você tem que ter a marca do crente. Então, você tendo a marca do crente, você tendo o Espírito Santo, a insígnia do crente, então a palavra de Deus, as promessas de Deus, elas se cumprirão em teu favor. Vamos pensar agora, meus amados, sobre poder e autoridade. É diferente. Alguém diz: você tem poder? Não, mas temos autoridade. Autoridade você tem. Autoridade eu tenho. Veja, preste atenção nisto. Nós temos autoridade, não poder, mas autoridade. Não temos poder suficiente para fazer nada. Eu quero te mostrar o exemplo. Como eu disse há algum tempo atrás, um pequeno policial aqui em Louisville, ali de pé, ele era mais baixo do que eu, um sujeitinho, o seu chapéu puxado sobre a orelha, o seu uniforme muito frouxo nele, e andando por ali na rua, com um pequeno boné, com pistola ao seu lado, com um pequeno bastão em sua mão e um pequeno apito. Então, ali estava o sujeitinho, o soldado, ali estava o policial, ele estava com seu chapéu sobre a sua orelha, seu uniforme muito frouxo nele, andando por ali na rua com um pequeno bastão e com uma pistola em seu lado, também com um pequeno apito. Andando por ali de luvas brancas, aqueles carros, alguns daqueles carros com 350 HP, disparados por aquela rua como relâmpago, simplesmente assim. Zum, 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 carros passando em alta velocidade. Aquele pobre sujeitinho, aquele policial com seu uniforme folgado no seu corpo, com aquele chapéu em cima das suas orelhas, girando o seu bastão, com uma pistola na cintura e com um apito na mão, e os carros passando, zum, 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 zum. Aquele pobre sujeitinho não podia parar, ele não podia parar nem o pônei, fugitivo com a sua força, aquele cavalinho pequeno. O soldadinho era pequeno, raquítico, que ele não podia parar nem um pônei.
fugitivo com a sua força? Certamente não. Mas ele saiu pela rua com aquela grande insígnia brilhando, soprando aquele apito e levantando aquela mão. Irmão, 300 HPs, cavalo de força, cavalo de poder no motor, 300 HPs nos motores, cantando pneus e tudo mais. Não era o poder do homem, o homem não tinha poder nenhum, era a autoridade que ele tinha. É isto, autoridade. O cristão tem que ter autoridade, conforme São Marcos capítulo 16. São Marcos capítulo 16, ali você vê que Jesus Cristo confere aos crentes autoridade. Ele disse: estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios. É autoridade, não poder do homem, autoridade conferida por Cristo ao crente. Seja quem for o cristão verdadeiro, se é um homem, se é baixo, se é alto, se é magro, se é gordo, se é de aparência ou não de aparência, se é uma mulher, se é um jovem, uma moça ou um moço, se ele é um crente verdadeiro, se ele aceitou a Cristo como seu salvador pessoal, a ele ou a ela, ao crente verdadeiro, é conferido a autoridade. O crente tem autoridade sobre o diabo para expulsá-lo. O crente tem autoridade sobre os demônios para expulsá-los. O crente tem autoridade sobre as doenças e aflições para repreendê-las e expulsá-las também. Ah, mas então por que as pessoas não são curadas? Por que o pastor ora, o pregador ora e as pessoas não recebem a cura? Sim, muitas pessoas recebem a cura, muitas pessoas recebem a libertação, porque tem que estar enquadrado também no plano de Deus. Se chegou a hora do homem partir, ele vai partir. Se chegou a hora da mulher partir, morrer, vai morrer. Não adianta você contratar uma equipe de médicos especialistas. Quando chegou o tempo dele morrer, ele vai morrer. Quando chegou o tempo dela morrer, ela vai morrer. Não importa a idade, não importa as aparências, se é pobre, se é rico, se é da classe baixa, da classe média, da classe alta, chegou a hora de morrer, vai morrer. Mas se Deus quer que determinada pessoa doente, com câncer, com tuberculose, com a doença maligna, se Deus quer que aquela pessoa se levante e viva mais algum tempo sobre a terra com saúde, Deus tem esse poder. E Deus confere autoridade para os seus filhos, para as suas filhas. Mas tudo tem que estar enquadrado no programa de Deus. Assim sendo, eu posso orar para pessoas doentes e vê-las curadas, como já aconteceu em nosso meio. Pessoas até mesmo com vírus da HIV, vírus da AIDS, foi curada. Pessoas com tuberculose, no seu estágio terminal, foi curada. Há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, pessoas com câncer foram curadas em nosso meio. Mas é porque Deus tinha um plano com aquelas pessoas e Deus usou alguém de fé para orar. Mas o paciente também tem que crer. A fé não tem que estar propriamente no orador, no pastor, mas a fé tem que estar no paciente. É a fé no coração do paciente e a fé daquele que está fazendo a oração. Aí então levanta o doente, se Deus tem um plano na sua vida. Você viu este policial que foi mencionado aqui há pouco? Seu chapéu sobre as suas orelhas, seu uniforme largo no seu corpo, franzido no seu corpo, que marmota, e com aquela pistola na sua cintura, girando um bastão com apito na mão. Ele saiu ali e soou o apito dele, levantou sua mão
Perdão. Ele, na verdade, não tinha poder para parar nem sequer um pônei se estivesse fugindo. Mas ele para o policial na beira da rodovia, para aqueles caminhões, carretas pesadas, com centenas de cavalos de força, centenas de HPs. Basta ele sair, levantar a sua mão e soar o seu apito, então aqueles caminhões, aquelas carretas, aqueles automóveis têm que frear, têm que parar. Realmente, não é o poder do homem, mas é a autoridade que está atrás daquele homem, é o seu uniforme, é aquela insígnia, é aquela marca que está nas suas vestes, que mostra que ele tem autoridade. Ele é protegido, ele é suportado, ele é guardado pelo poder nacional, pelo poder do país. Agora, esta é a igreja. A igreja tem que ter autoridade. Não é que você tenha poder, não é que o crente tenha o poder próprio. Não. Todos os sinais e prodígios e maravilhas que acontecem no seio da igreja, que acontecem na vida do homem e da mulher, isso não é poder do pregador, não. Não é o apóstolo poderoso, não. Não é o profeta poderoso. Não é o evangelista poderoso. Não é o pastor poderoso. Não é o doutor da palavra poderoso. É a autoridade de Deus conferida ao crente. É a autoridade de Deus dada ao crente. E o crente fiel, com a vida consagrada, uma vida alinhada com a palavra de Deus, uma vida ajustada com a palavra de Deus, uma vida aprumada com a palavra de Deus, qualquer crente assim tem autoridade sobre todos os malefícios, tem autoridade sobre todos os demônios, tem autoridade sobre todos os diabos. Mas o crente tem que ser fiel, o crente tem que estar em obediência a toda a palavra de Deus. Obediência a toda a palavra de Deus te dará o direito do sinal. A igreja pode ser um punhado de santos roladores, pode ser um punhado de cristãos criticados, caluniados, difamados, pode ser um punhado de santos roladores assim chamados, ou seja o que for que você deseja chamar isto, mas é a autoridade, é a autoridade atrás disto, é o Espírito Santo atrás disto, é Deus atrás dele, é Deus dentro dele, é Deus no coração do crente, é Deus no coração desta mulher fiel, é Deus no coração deste homem fiel, é Deus no coração. Não é o poder do homem, não é o poder da mulher, é a autoridade de Cristo conferida ao cristão. Veja, é autoridade, é autoridade atrás disto, é o que faz isto. Não importa as condições, a lei de Deus opera com a sua palavra. Amém. Agora, isto não funcionará com seu credo, costumes de igrejas, religiões. Não é o homem sabido, não é o homem inteligente, não. Não é aquele pregador cheio de graus de doutorado, DDD, PhD, LLD, DDD, doutor em divindade, PhD, doutor em filosofia, e LL, aqueles doutores em letras. Não importa se ele é graduado. Deus não precisa da graduação do homem. Deus não depende da sabedoria do homem. Se fosse assim, Deus não usaria Pedro e João, homens que eram indoutos, homens que eram iletrados, e Deus não muda. Se ele usou homens que não eram cheios de letras no passado, e aqueles que eram estudados, como Moisés, por exemplo. Moisés era um teólogo. Moisés, ele aprendeu todas as sabedorias do Egito, a tal grau que ele poderia ensinar sabedoria até para os mestres do Egito.
Nós temos no Novo Testamento um chamado Saulo de Tarsis. Este também era graduado, este também era estudado, mas Deus não dependeu nem da sabedoria de Moisés, nem da sabedoria de Saulo de Tarsis, porque Deus é Ele que treina os seus homens, e Deus treina através do Espírito Santo com a sua palavra. Vê, não é a sabedoria do homem, não é o poder do homem, a sabedoria do homem. Paulo disse, e Paulo nos ensina o que devemos fazer com a sabedoria do homem. Ele disse, eu considero a minha sabedoria como esterco, dejeto de animais. E Moisés também foi para o deserto, ficou 40 anos no deserto, e Deus tirou toda aquela sabedoria humana dele, porque Deus tinha um poder para conferir a ele. Deus tinha autoridade, melhor dizendo, para conferir a Moisés, como teve autoridade para conferir a Saulo de Tarsis. Moisés foi mudado diante da sarça ardente com fogo. Saulo de Tarsis foi mudado diante da coluna de fogo também. A sabedoria deles, que eles tinham aprendidos de seus mestres, eles não puderam fazer uso. Paulo disse que quando foi ter com os cristãos, ele não foi com sublimidade de palavras, falando na primeira carta aos Coríntios, mas ele veio pregando somente a Cristo e aquele Cristo crucificado. Então, Deus confere ao crente, Deus confere aos cristãos, seja ele, seja ela, seja homem, mulher, moço, moça. Então o crente fiel, ele tem autoridade. É autoridade atrás disto, é o que faz isto. Não importa as condições. A lei de Deus opera com sua palavra. Agora, isto não funcionará com seu credo. A palavra de Deus não funciona com seu credo. Isto só funcionará com a palavra. Palavra com palavra, sim. Isto somente dá certo com a palavra. Isto é tudo. Agora, não importa a condição. Meu amado irmão, minha amada irmã, meus preciosos ouvintes, nós devemos chegar a esta bendita conclusão. Não é o homem em si, não é o poder do homem. O homem não tem poder, o homem é mortal. Qualquer coisa coloca o homem de costa numa cama. Qualquer desinteria, qualquer febre, qualquer coisa que atrapalha no seu metabolismo, o homem já está de cara para cima, deitado numa cama ou no fundo de um hospital. O homem realmente não tem poder. O homem, qualquer homem, mesmo os cristãos, eles não têm poder, não têm poder próprio. Tem que ser a autoridade de Deus. E a palavra de Deus é lei. A palavra de Deus tem que se cumprir, como no tribunal. Quando escreve no tribunal que tal e tal coisa vai ter tal e tal castigo, então tem os artigos, tem os parágrafos da lei, e o juiz tem que julgar de acordo com seu artigo de lei, com seus parágrafos. Ele tem uma pena para cada caso, para cada coisa errada, para cada transgressão, para cada delito. O juiz tem lá um artigo e tem lá os seus parágrafos, e ele soma então as falhas, os erros dos infratores, vai somando os artigos, vai somando os castigos, e ele pode determinar tantos anos de prisão, tantos anos de prisão pelo artigo tal, tantos anos de prisão, mais tantos anos de prisão pelo artigo tal e qual. Está escrito ali pelo tribunal. Então é forçado, o tribunal força aquela lei ser cumprida. E a palavra de Deus é lei. E tudo que Deus prometeu na sua palavra, ele não pode deixar de cumprir. A Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra para fazê-la cumprir.
Deus. A palavra de Deus não pode voltar vazia para Deus. A palavra de Deus vem, ela é pregada, ela é anunciada. A palavra de Deus, o evangelho de Deus, a mensagem da hora, a palavra de Deus, quando é pregada na unção do Espírito Santo, então a cura acontece, a libertação total acontece, o novo nascimento acontece, o batismo com o Espírito Santo acontece. Você pode obter a sua vitória, ter seus problemas resolvidos, se você crê em toda a palavra de Deus. A palavra de Deus é lei, e a lei de Deus tem que ser cumprida. Então você agarre nas promessas de Deus e creia que a tua bênção está garantida. Tudo já foi pago para você. Você tem direito de todas as bênçãos pelas quais Cristo morreu, pregado na cruz no Monte Calvário. A cura divina, a libertação total, resolução de problemas, novo nascimento, batismo com o Espírito Santo, o verdadeiro gozo, a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Tudo isto já está comprado pelo sangue de Jesus Cristo. E acima de tudo isto, a tua salvação, vida eterna para você, e você tem a autoridade de Deus para lutar contra o diabo, contra os demônios. Não poder, mas autoridade. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Até a próxima ocasião, se Deus assim nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Amém.